rock no oficial. Meu papo aquilo, aperta o play, vem curtir o estilo. Dani B na cena, né, cultura e arte. Toda quarta-feira você faz parte. Aqui na Forg FM, das 14 às 15. A voz que ecoa, que nunca se omite. Convida artistas, a troca é real. Bate-papo sincero, é original. Papo aquilo, vem com a gente. Cultura na mesa, papo consciente. Na tida do trap, o flow é potente. Arte e cultura de mente pra mente. É isso aí, então está no ar mais um Papo Aquilo Podcast, diretamente aqui da Forg FM. Aqui quem vos fala é Dani B, seu humilde apresentador, e convido você a ficar conosco aí até as 15 horas, curtindo um papo de peso, um Papo Aquilo. Quero aproveitar também e pedir humildemente que você vá na nossa página no Instagram e curta lá e siga nós também. Papo Aquilo é o nome da página lá. E também no canal oficial da Forg. Entre na grade lá e curta os programas da grade, e o Papo Aquilo deixe sugestões de quem você quer aqui batendo um papo conosco nessa bancada. Hoje eu quero agradecer também ao nosso convidado do programa passado, da semana retrasada, o Paulo Feijó, o seu Paulo das Ervas. O programa foi muito legal, gostei muito de conversar com o Paulo. Falou sobre a fitoterapia. Falou sobre o poder curativo das ervas, das plantas, deu muitas explicações, muito legal, agregou muito, eu gostei muito do programa com o Paulo. Então, quero agradecer ao seu Paulo. Quem quiser ter esse conhecimento, quem quiser acessar também, ter as ervas e as plantas, eles têm uma loja bem na entrada do calçadão, ao lado da Igreja do Carmo ali, Companhia das Ervas, com o Paulo Feijó, o seu Paulo das Ervas. Muito obrigado pela sua participação aqui no programa. Também quero mandar um beijo muito especial à minha querida colaboradora Sandra Lee, que me ajuda aí na nossa playlist com nossos convidados. E o programa de hoje está muito legal, muito interessante, porque é o nosso primeiro docente aqui na bancada para bater um papo. Eu estou falando nada mais, nada menos do que a nossa querida professora, né, Cassiane Paixão, que é formada em Filosofia... Ciências Sociais, perdão, e também Educação, e ela também foi uma das coordenadoras e idealizadores do NIAB, que trabalhava sobre as questões étnico-raciais, e também está lançando um livro em novembro, Amor de Todos os Tipos e Outros Contos de Jorge. E a gente vai falar quem é o Jorge, a gente vai falar um pouco desse lançamento, dessa história, do livro da professora Cassiane. Tudo bem, Cassiane? Como é que tu está? Tudo bom, obrigada pelo convite, Daniel. Boa tarde a todo mundo que está nos ouvindo, vai nos assistir também pelo YouTube. Boa tarde, equipe da SECOM, que eu estava com saudade de vocês. Tem que chegar pertinho do microfone, que eu sempre me esqueço. Pronto, obrigada, cabra. É um prazer te receber aqui já de antemão, né? Já te agradecendo a tua presença, tirar um pouco do teu tempo. Sei que és muito ocupada, né? Com muito trabalho na universidade. Então é um prazer te receber aqui mesmo, representando alguns dos docentes, que eu pretendo trazer muitos outros de outras classes, né? De outras disciplinas. Então o que eu quero falar também? Outro dia eu estava caminhando aqui, um pessoal me perguntou qual que era o intuito do programa. E eu quero dizer para esse pessoal, e para quem não sabe ainda ou não escutou os outros programas, que estão no YouTube lá, o programa, não esqueçam, é transmitido simultaneamente no YouTube e fica gravado lá. Quem não puder ver no momento ao vivo, depois pode voltar lá e ver as reprises e tal. E também deixar sugestões lá, curta, compartilhe, comente, tudo que eu sempre falo aqui. Então, o intuito do programa é trazer aqui pessoas, personagens, artistas, pessoas da comunidade acadêmica adjacente à universidade, para que a gente conheça as pessoas, os projetos delas, o tipo de arte que elas fazem, tirar alguns do anonimato, para que o pessoal conheça a parte pessoal, a parte humana desses personagens, assim como os docentes. A gente tem, Cassiane, eu, como discente, né, aluno dentro da sala de aula, eu sinto que os alunos, de certa forma, eu passei por isso também, de observar o professor na sua linha de comando ali. Alguns querem se desvencilhar disso, né, que é um comando dentro da aula, uma autoridade, mas para mim, que sou um pouco mais velho, eu vejo assim. Então, a gente não tem, às vezes, tem uma barreira, alguma coisa que nos deixa se aproximar do professor, porque a gente fica muito que ele é o comando da disciplina, da turma, da aula, e não deixa de ser. Mas, então, é muito bom a gente ter um docente aqui para a gente conversar e conhecer também o lado humano, o lado pessoal desse professor, que às vezes o cara é meio fechadão na aula, só vai na disciplina mesmo, não quebra alguns estereótipos assim, do professor em sala de aula. Então, é importante que a gente fale com os docentes também aqui para entender e conhecer um pouco mais. Tu és a primeira docente aqui, eu fico muito agradecido da tua presença aqui. E eu quero começar pelo início. E o início é: quem é Cassiane? Qual a origem da Cassiane Paixão?
Bem, eu estou na FURG desde 2006, né? Mas eu não moro em Rio Grande, moro em Pelotas, mas também não sou natural de Pelotas, sou natural de Jaguarão, nasci na fronteira do Uruguai, então acabei saindo de Jaguarão aos 19 anos. Era um momento que não havia universidades públicas nessa cidade, hoje tem a Unipampa, né? E eu acabei saindo para estudar e fazer o curso de Ciências Sociais, gostei muito e acabei não voltando mais à minha terra natal, apesar de ainda ter familiares indo visitá-los, inclusive pretendo ir semana que vem. E o que eu tenho feito por aí, além de ser a filha mais velha de uma família predominantemente de mulheres, tem sido fazer alguns trabalhos, desenvolvo pesquisa na área da sociologia da educação e da temática das relações étnico-raciais. Hoje, depois dos 18 anos que eu estou na FURG, fazem 18 anos agora em novembro, eu estou tendo a felicidade de começar a atuar no curso de Ciências Sociais, um curso que a gente projetou durante muito tempo, me lembro de fazer reuniões lá na minha casa com alguns professores, colegas, para a gente pensar como seria um curso de Ciências Sociais. Passamos por especializações, a gente está com uma turma ainda de especialização em Sociologia, né? Então também tem tido a felicidade de acompanhar no debate onde a universidade pública ainda sofre ataques, principalmente relacionados às ciências humanas, né? As artes e as ciências humanas, estou tendo a felicidade de presenciar uma jornada das ciências humanas dentro da FURG, que é a especialização em sociologia, o curso de ciências sociais, os laboratórios de sociologia, de relações étnico-raciais, as áreas de extensão sendo discutidas. Então, tem sido a minha trajetória não só profissional, mas enquanto mulher negra atuante aqui na universidade. E quanto a essa relação que eu estou falando do professor-aluno dentro da sala de aula, como é que tu vê isso? Olha, é bom sempre lembrar que a gente está falando de figuras humanas, né? Então, tem pessoas mais introspectivas, outras menos introspectivas. Vai ter dia que tu vai chegar e foi difícil sair de casa, tinha encanador para arrumar o cano que estava furado e tu te atrasou 10 minutos para a aula, porque também o professor também tem uma vida além de estar em sala de aula, né? Eu já ouvi uma vez, e não foi nem aqui na FURG, num outro espaço onde eu dava aula, professora, a senhora só dá aula ou a senhora trabalha? É uma frase que eu gosto sempre de lembrar para meus alunos da licenciatura. A senhora só dá aula ou a senhora trabalha? Porque parece que a gente vive muitas vezes no lúdico, né? E não, a gente tem que estudar muito para chegar e segurar os 40 minutos ali na frente de uma turma de 50 jovens, né? Com todos os anseios e todas as possibilidades, e todas as possibilidades de pergunta também. Então, isso é muito da postura e eu acredito também, Daniel, que nenhuma pessoa ela vai ser a mesma durante nem todos os dias, nem durante todas as etapas da vida, né? Eu consegui me dedicar, por exemplo, mais à pesquisa em 2010, quando eu terminei o doutorado. E aí eu consegui trabalhar com relações étnico-raciais, que era uma coisa que eu não tive acesso à minha graduação, consegui estar mais junto das áreas de extensão, ou seja, já tinha uns 4 anos de FURG, mas eu fazia doutorado junto porque eu não tive possibilidade de fazer licença, né? Então eu dava aula aqui e fazia doutorado na Universidade do Vale do Rio dos Sinos, né? E morava em Pelotas. E fazia estágio, dava aula. Nem tem essa, era direto da aula, porque estágio probatório, exato, é o estágio probatório, então é isso também, eu acho que muito que a gente ainda vê na educação, e daí quando fala desse distanciamento, também é com relação às relações humanas, né? Como é que a gente se coloca enquanto pessoa nos diferentes momentos, nos diferentes espaços? Mas tu acha assim, ó, em relação à minha mesma pergunta, eu vou tentar dar uma decubada um pouquinho mais nela, assim, ó. Por exemplo, o que tu acha na questão, assim, é benéfico, traz benefícios tanto para o professor quanto para o aluno ter um contato maior, além da disciplina em si, assim, para até se conhecer também, para o professor também conhecer o aluno, né, que também tem esses mesmos problemas, né, na maioria das Parte da vezes, vida, né? e tal. O que tu acha disso? É benéfico? Isso traz... Depende. Soma com a produtividade dele dentro Eu da acho que disciplina? depende muito, assim, por exemplo, eu gosto muito de trabalhar com extensão. E vão ter pessoas que são mais proativas na extensão e outras mais proativas na pesquisa. E tem outras que vão ir em sala de aula fazer um brilhante trabalho em termos de discussão e não vão trabalhar com atividade de ensino, pesquisa e extensão, né? Eu acho interessante a gente pensar nisso, quanto nessa relação docente ou discente, a gente está falando de pessoas, né? Cada um com
as suas relações que são muito pessoais a cada um. Então, se para alguns professores, por exemplo, é interessante pensar numa relação mais próxima dentro do processo da sala de aula, tem outros que vão dizer que não, assim como vai ter professor que vai gostar muito mais de fazer pesquisa do que fazer extensão. E a gente sabe que a tríade da universidade pública é ensino, pesquisa e extensão. Show. Olha só, eu tive outro tempo, né, acho que uns 2 meses atrás, eu estava dando uma volta ali, e eu tirei uma foto, tem uma parede ali que está escrito, cadê os professores negros da universidade? Já viu aquilo ali? Sim, é do Macaulay, é uma intervenção que ele fez, acho que foi ano passado. Isso, do Macaulay. O que a senhora pensa do que está dito ali e com a realidade da universidade em relação aos professores negros? A senhora é a única professora que eu conheço negra que me deu aula, né, no primeiro ano. A gente não teve aula esse ano, mas como é que a senhora vê isso? Olha, e daí eu vou dizer nem em termos de FURG, tá, mas em termos de Brasil, a gente vai ter uma discussão já muito ferrenha durante muito tempo sobre, para além da representatividade negra, né, porque um pouco do que o Macaulay traz, pelo que eu conheço do trabalho, é a busca da representatividade negra no espaço docente da universidade. Mas, para além disso, é também a busca da institucionalização desses processos, né. Eu trabalho muito sobre estudo, sobre políticas de cotas e ações afirmativas. E a gente ainda tem um percentual de menos de 20% de docentes negros nas universidades públicas, passado uma década de cotas no serviço público, que é uma lei, a 12.990. E aí eu fico pensando o quanto essa estrutura e essa maneira como a estrutura dos concursos públicos, das universidades públicas são construídas e são colocadas, inclusive em termos burocráticos, nada mais é do que um processo para tentar fazer com que alguns sujeitos, a gente está falando de sujeitos negros, mesmo como direitos a essas políticas públicas, fiquem muito tempo afastados. É só a gente dar uma olhada e fazer uma pesquisa nos editais, observar durante quanto tempo os editais deixaram de ser condensados e se fazia durante, e daí não falo só dessa universidade, mas de várias universidades que faziam, e outras instituições também, né? Editais com 1 vaga, 2 vagas, quando é que você vai ter 20% num edital com 2 vagas ou com 1 vaga? Nunca, né? E há pouco tempo é que se começou esse debate mais aflorado num processo de a busca eficaz da política de cotas. E aí a gente começa a ver nos últimos anos, eu digo últimos anos em termos de 3 anos para cá, editais mais condensados, mas não significa que isso tenha ficado por aí, é só a gente fazer um levantamento nas instituições, e daí falo de várias, para além das instituições da área educacional, quantas pessoas negras foram aprovadas nos concursos e quantas foram nomeadas. Em que tempo ocorre essa aprovação e que tempo ocorre essa nomeação, porque são duas categorias diferentes, né? Uma coisa é você ser aprovado, outra coisa é você ser nomeado no concurso público. O caso foi desse ano, que não sei quem daqui acompanhou, mas o caso de acho que ela era professora da área de medicina na Universidade da Bahia, que o judiciário, uma pessoa que entrou pela ampla concorrência, recorreu ao judiciário, e o judiciário deu essa vaga de cotista para a pessoa branca da ampla concorrência. Ou seja, por mais que a legislação exista, esses processos, eles entram aqui e ali dentro de uma estrutura de continuidade de segregação racial, inclusive mesmo havendo políticas de ação afirmativa há mais de uma década no Brasil. Então, no encontro que eu tive breve, né, com o nosso querido aqui MVB, um dos poucos rappers da velha escola, que eu ainda gosto muito da temática dele de musical e a forma de pensar também. Tem um programa muito famoso, né, um corte muito famoso dele, que ele foi no Serginho Groisman lá, e falou sobre a questão das cotas raciais, o que ele pensava das cotas raciais. Eu imagino, né, para não dar uma certeza, né, porque a opinião é sua, o que a senhora pensa sobre as cotas raciais. Mas, assim, ó, do jeito que elas são e do jeito que está, no seu ponto de vista, precisaria uma ampliação, precisaria dar uma enxugada, dar uma melhorada na questão da política de cotas raciais? Eu concordo com o Bill, né, de certa forma. Ele fala que, fazer um resumo do pensamento dele. Esse já faz um bom tempo, depois disso ele nunca mais pisou na Globo. Esse é um detalhe. E aí, quando eu encontrei ele, eu falei sobre isso, né, que eu peguei o livro, comprei o livro, ele assinou, eu falei, pô, cara,
Sou teu fã por isso aqui, tá? Por outras coisas, mas essa daqui foi a que me tomou quando tu falou das cotas, né? E ele, pô, pois é, mano, não sei o quê, não sei o quê. Então, e o pensamento dele é assim, que as cotas devem ser durante um tempo, depois que, né, normalizar ou nivelar a questão dos pretos dentro das salas de aula, dos cargos de, né, de destaque, tal, de comando, que poderia extinguir. O que você acha disso, dessa fala dele? Bom, toda a política pública, ela passa por esse processo cíclico, né? Então, a gente vê se ela deu certo, como ela deu certo e volta a ser pensado de novo. A política de cotas do serviço público, que é uma legislação de 10 anos, ela voltou por esse processo esse ano. Tanto que algumas instituições deixaram de fazer 20% e já começaram a fazer 30%. Por quê? Porque se entendeu que essa linha ainda precisa ter muita continuidade. A mesma coisa, o mesmo processo aconteceu com a política de cotas do SISU, que também foi repensada em 2022, 2023, com todo o receio que se tinha naquele momento, principalmente pelo governo daquele período, e se deu continuidade. Então, quando se fala em política ação afirmativa, é uma política pública, focalizada para alguns grupos e para pensar exatamente no processo de reparação histórica, né? E que precisa ser pensado. Eu fico sempre a pensar cá com meus botões quando que a gente vai poder sair disso, porque a gente já tem mais de 10 anos das duas, tanto a 12.711 quanto da 12.990, que é a cota racial, e a gente não conseguiu um percentual nem de 30%. A senhora também foi uma idealizadora e coordenadora do projeto NEAB, que se extinguiu, né, segundo a gente estava conversando. Como é que foi o processo para criar esse núcleo? Como é que ele foi? Como ele andou, o andamento dele dentro da universidade? Na questão, assim, foi positivo? Ele trabalhou bastante as questões raciais e indígenas, né, que era o que ele fazia, englobava, né, dentro da diretriz do núcleo. Como é que foi isso? A gente teve em 2010, 2011, e eu tenho problema de memória porque as coisas para mim ficaram antes da pandemia e depois da pandemia. Então, a linha de tempo para mim é essa. Mas era 2010, 2011, e tinha um movimento muito forte. Os NEABs são núcleos de estudos afro-brasileiros indígenas. A gente tem aqui, que eu conheço próximo do IFE, os colegas do IFRS, e que vem junto com o processo do plano de implementação das diretrizes curriculares para a educação das relações étnico-raciais de 2013. Então, nesse período 10, 11, 12 e 13, se pensava muito na criação desses NEABs ou NEABIs e grupos correlatos, tanto que está lá no plano de implementação a criação desses grupos. Aqui na FURG eu tive a possibilidade de ser uma das pessoas que estava junto nessa criação desse grupo, e a gente efetivou, assim, durante 10 anos de NEAB, uma série de pesquisas, de ações conjuntas. Eu lembro que a gente participou várias vezes do Fórum Negro daqui de Rio Grande, junto com uma parte da Secretaria Municipal da Educação, com a Secretaria Estadual da Educação, naquele momento a professora Gisélia, a professora Ingrid, onde a gente fazia esse debate nos espaços educacionais, tanto dentro da universidade quanto nos espaços escolares, uma pelo Estado, outra pelo município, aqui pela FURG. Nós também tivemos a possibilidade de fazer uma série de pesquisas, atividades de ensino, pesquisa e extensão, mas eu fico para mim, Daniel, que uma das coisas mais interessantes que eu tenho como professora que trabalha com essa temática e uma mulher negra que tem feito essa discussão, é ver os egressos do NEAB seguindo as suas carreiras, tanto acadêmicas quanto pessoais, né? Essa semana não, porque hoje é quarta-feira. Semana passada eu tive a possibilidade de estar numa banca e assistir a outra banca de 2 egressos também do NEAB, terminando o mestrado, os 2 em Direito, em 2 universidades diferentes e distantes da FURG. Então, acho que mais do que continuidade ou não, é para onde foram esses estudantes, discentes, que por aqui passaram para pensar, né, nas suas abordagens acadêmicas, com relação de mundo, com linhas teóricas e com discussões que não ficaram só nos livros, que a gente teve vários debates, inclusive ao longo da pandemia, num grupo de estudos que a gente se reunia às sextas-feiras, pela manhã, todo mundo de câmera aberta, no sentido de que também ler
os nossos e as nossas, é também manter a nossa saúde mental naquele tempo que foi tão complicado para todos nós. Como a universidade reagia em relação à questão desses núcleos, assim, né, étnico-raciais, indígenas e tal? Tinha o suporte, tinha um apoio da questão universidade para que isso se mantesse e expandisse e pudesse manter ali os alunos? Ou era uma coisa mais independente, só que dentro dos braços da universidade? Esse núcleo ele se constituiu durante um tempo como um grupo de pesquisa do CNPq. Então, a gente tinha algumas bolsas direto com os professores e as professoras que conseguiam pelos projetos. Durante um tempo, a gente conseguiu bolsas para estudantes direto pela universidade, e assim também foi a conquista de um espaço, né, que o NEAB ficava ali no anexo do 4, na sala B, e depois, quando se mudou para o Instituto de Ciências Humanas da Informação, hoje está junto, não é mais NEAB, né, a gente extinguiu em 2022 por uma série de questões, tanto institucionais quanto também do próprio grupo, né? A gente teve o falecimento de uma das pessoas que fazia parte do grupo, professora que era muito próximo de todo mundo, e passamos pela necessidade de pensar novos processos e novo ciclo. E a gente teve, sim, em termos de estrutura, e durante um tempo a gente conseguiu algumas bolsas para os estudantes da graduação para realizarem atividades de ensino, pesquisa e extensão. Aí extingue-se o NIAB e cria-se outro núcleo. Hoje a gente tem um grupo de pesquisa também do CNPq, ERER, Educação para as Relações Étnico-Raciais, cujo logo foi feito pelo Thiago Madruga, que fez um logo... Era rapper ele? Não era rapper? Hoje ele trabalha com afrofuturismo também. Afrofuturismo. Afrofuturismo. Sou grande fã do trabalho do Madruga, que inclusive, depois a gente vai falar disso, mas foi quem fez a capa, a montagem para o meu livro. Não está mais em Rio Grande, ele? Eu não sei por onde o Madruga anda, não, eu não sei por onde ele anda. Se sim. ele está em Rio Grande, se está em Porto Alegre, eu não sei por onde ele anda por aí. E Madruga fez esse logo para o ERER, que é Educação para as Relações Étnico-Raciais, um grupo de estudos que é um grupo de estudos do CNPq. E já começou na ativa em seguida, que foi... Ainda está se organizando? A gente começou a se organizar um pouco nesse ano, e aí a gente teve enchente, a gente teve greve docente. Esse ano foi complicado para tudo, né? A gente teve muitas coisas, mas nós conseguimos manter um grupo de estudos que eu estava fazendo agora, a gente terminou segunda-feira, um grupo de estudos onde a gente discutiu, começando por Clóvis Moura, Lélia Gonzalez, terminamos com Cornel West, com a questão da raça, passamos por Becos de Memória, da Conceição Evaristo, e Quarto de Despejo, da Carolina de Jesus, para pensar sobre raça e desigualdade na construção do Estado brasileiro. E grupos de estudos têm sido umas atividades para a gente tentar reunir um pouco as pessoas, né, que sempre tem sido grupo que não é de um curso, mas de vários cursos. E aí, enquanto professor, eu sei que é muito difícil reunir pessoas de um curso que é de manhã, outro que é de noite, outro que é de tarde, outro que é todos os dias. Então, fica a participação, alguns conseguem participar de um tempo, outros participando do outro, mas a gente já conseguiu fazer o primeiro grupo de estudos, que finalizou agora segunda-feira. E tanto o NIAB quanto esse novo grupo que está ainda em formação, né, se estruturando, ele tem conexão fora da faculdade, fora da universidade, com a comunidade adjacente, que lida também com assuntos de etnia, assuntos raciais, comunidade negra do Rio Grande, ou é só fechado dentro da comunidade acadêmica? Olha, uma das felicidades que eu tive, assim, vindo para trabalhar na FURG, até comentei contigo ali, foi porque quando eu terminei doutorado e comecei a me aproximar um pouco mais das pesquisas junto à comunidade de Rio Grande, foi o movimento negro que me chamou e perguntou, tá, e aí, o que nós vamos fazer ali na FURG, já que está com a professora negra? Esse movimento já era o negro? Não. Naquela época eu estava falando muito com o pessoal dos clubes do Braço é Braço, com o André Brizolara, com o Jorginho. Chegou a conhecer a galera toda, então. Isso era 2010, 2011, me aproximei desse espaço dos clubes negros, eu me lembro que em 2013 a gente desenvolveu um grupo de estudos sobre aquele primeiro livro da Angela Davis, que foi traduzido nos primeiros para o Brasil, Mulher, Classe e Raça, e a gente fez um grupo de estudos que tinha pessoas tanto da FURG quanto de fora da FURG, e a gente se reunia, lemos todo o livro no grupo de estudos, e eu acho que quando a gente trabalha com a temática étnico-racial, é para além do espaço acadêmico, né? Porque, como a gente disse anteriormente, muitos de nós e dos nossos e das nossas não estão necessariamente nesse espaço, mas não é por isso que não fazem a discussão
da temática racial nos diferentes espaços que atuam e aonde estão presentes. E chegou a dar uma volta, dar um rolê por Rio Grande, ir nesses lugares específicos onde era o Braço e Abraço para conhecer? Sim, sim, sim. Agora faz tempo que eu não passo por lá, ali na Davi Canabarro, os outros espaços Pô, também. Estrela do Oriente, eu ouvi falar do Estrela do Sim, Oriente. a minha mãe falava muito de Estrela do Ah, eu, Oriente. eu, eu conheci todos eles funcionando assim a todo mesmo, pico, Daniel? tanto o Braço e Abraço quanto Estrela do Oriente. Ali eram os nossos espaços, por exemplo, eu sou um pouquinho mais velho que a rapaziada, então ali era nosso espaço preto mesmo para se reunir, para curtir, todo mundo botava a melhor roupa que tinha e tal, as Pro meninas tudo, clube. e nós íamos pro clube. Tem isso em Pelotas ainda no Ficaí lá, Isso, tem uma o Chove tá tentando se recuperar também. que é uma coisa assim que falta muito agora em Rio Grande, não, sabe? Parece que, mesmo tendo os movimentos, como a gente fala, né? Tendo esse pessoal que faz essa luta aí pelos espaços negros, os espaços negros realmente morreram, acabaram, só tem ruínas. E o que a senhora acha disso, quando chegar lá, pô, ouvi falar e tal, e ver uma ruína que nem tá o Braço e Abraço? Eu acho que isso tem sido não vou dizer que é movimento, porque senão vai parecer que está confundindo outra coisa, mas é um ciclo que chegou no final dos anos 80, né, quando se cai nas ruínas, no final dos anos 80, início dos anos 90, sobre as atividades dos espaços culturais negros. Eu sou natural de Jaguarão, meu avô foi fundador do Clube 24 de Agosto, que é um clube negro de lá, e também o 24 de Agosto foi leiloado, várias movimentações foram feitas, eu sei que o pessoal que atua no Ficaí sempre tem um movimento exatamente para que não se perca o prédio do Ficaí, né? E também, Daniel, eu entendo que isso é um processo dessa estrutura tão colonial que os espaços parece que nunca são nossos, mesmo que a gente ache que os espaços já estão conquistados, né? Mas é nosso, a gente construiu, é da Para nossa mim, eu achava que família, da aquilo ali nossa cultura. nunca ia terminar assim como tá, entendeu? Então é Exatamente. meio que frustrante. Mas quando eu pergunto isso, eu pergunto pela questão assim, hoje em dia, pô, tem um movimento, tem muita gente que tem ligação e conexão com o pessoal da universidade. A universidade lida direto com editais, com, né, projetos. Por que essas pessoas não instalam a mente para entrar nessas questões de editais, ou os professores que se relacionam com eles, levar a escrita, a técnica, ou o que for o conhecimento do edital para essas entidades poder se erguer com ajuda pública federal? Olha, Eles não se burocraticamente, interessam por isso? não Nunca. sei, mas assim, burocraticamente, eu sei que a coisa é bem complicada, porque tu tem prédios que não necessariamente são públicos, são de um grupo privado, de um conselho que muitas vezes tu não sabe cadê mais as pessoas do conselho, porque não necessariamente Já os partiram. documentos estão ali, né? E no estado burocrático, os documentos é que dizem quem é dono e quem não é dono dos lugares. Assim como várias partes dos editais, eu sei que eu estou passando por isso agora no grupo que eu estou, a gente não pode comprar livro, porque a grana que vem não é para material de capital, é só para custeio. Então, como conseguir uma verba para infraestrutura e para colocar num espaço? E quem é que tem interesse nisso? Então, acho que são, para além de vários atores envolvidos, vários processos. A gente está vendo novos editais surgirem, principalmente na área da cultura. Quem sabe novos horizontes se abram e se afirmem, novos sóis se afirmem. Mas concordo contigo que é um espaço. Não vou nem pensar sobre o clube em si, mas o espaço cultural da comunidade negra, né? Construído pela nossa ancestralidade, pelos nossos avós, que a gente frequentou um tempo. Eu me lembro que os bailes de carnaval que eu ia era no 24 de agosto, em Jaguarão, era no Suburbano, que era um outro clube negro, eram nesse espaço que eu ia. Onde estão? Onde Quem estão é que eles? está frequentando esses lugares? Que lugar é esse dentro da própria cidade? Eu lembro muito porque, sabe, é uma questão, uma pergunta mesmo minha, assim, de não saber, não saber por onde encaminhar até a minha pergunta, assim, Uhum. para ficar que fique claro. Pô, tem um movimento, já faz mais de 30 anos, eu pertencia, né, eu fazia parte do movimento de consciência negra do Flávio Camargo, que poeta e tal, partiu, mas assim, deixou um grande legado para a galera. E muitos da minha geração, todos assim, dentro do meu bairro do Cedro, conhece o Cedro? Sim, Já rodou bastante Cedro ali? Então, o Cedro é um dos bairros mais culturais da cidade, é não verdade. desmerecendo os outros, né? Mas o Cedro praticamente não dorme. Então, muitas entidades ali antigas que também já meio que se extinguiram, estão
então baixinha, quieta, assim, muito barulho, como a Nega Teresa, Nega Teresa, eu me lembro de entendeu? conhecer. Tinha as praianas lá na Estiva. Então, o que acontece, assim, ele trabalhou uma geração, sabe? Ele deu consciência de autovalorização para uma geração, para continuar o legado do movimento negro. E me parece que muita gente, né, pegou essa carona, mas hoje em dia me parece também que esse pessoal não está muito conectado com esses espaços de tentar reerguer eles. A senhora já viu alguma luta desse tipo em relação a esse levante das entidades dos espaços negros? É muito difícil para nós fazer uma festa, sabia? Conseguir um espaço, ter um salão. O pessoal tem um receio, né, de liberar um espaço assim para os pretos. Como é que a senhora vê isso? Ou não vê? Nada a dizer. A senhora Não. não vê dentro dos movimentos da Negro, por exemplo, que a senhora participa, assim, Não, esse participo tipo de não. conversa? Eu conheço o Eles pessoal não da levantam a ideia Negro, conheço algumas coisas, mas não posso falar porque eu não participo da Negro. da luta, assim, não... Sim, o que a gente vê é sempre essas referências a esses espaços e a necessidade de ter esses espaços. Essa é a pergunta. É. Como Isso é possível verificar, porque essa tua fala eu já vi em várias falas de várias pessoas, tanto aqui quanto de Rio Grande, quando eu digo aqui, quanto de outros lugares. O que eu acredito é que a gente ainda vive nesse processo de burocratização das coisas, e principalmente pela retomada da história, né? E quando eu digo a história, é as atas, as discussões, quem fazia parte desse lugar, como está. Alguns movimentos têm sido feitos no sentido de pensar sobre os movimentos sociais, o movimento negro em Rio Grande. Agora, para onde essas coisas vão, não faço a mínima ideia. Assim, por exemplo, eu não frequento os movimentos, mas eu sei que tem. Então, tem muitas pessoas que até que eu conheço, que estão, né, no movimento negro, que estão nesse grupo ou naquele e tal. Mas eu já vi que a senhora participa, né, de alguns movimentos. Não, Assim, tem uma relação, né? Eu tenho uma Se relação, eles porque eu conheço levantam todo essa mundo. pauta, Eu conheço muita gente em muitos lugares. essas pautas são só acadêmicas? São só dos grupos que a senhora participa? Não... Essas discussões, como eu te disse, as discussões sempre aparecem. Agora, como se levar adiante, e aí é sempre um ponto de interrogação. Isso aí, então. É a manutenção dos espaços culturais, né? Como é que a gente faz isso? Tá, então assim, ó, sobre a relação do negro no NIAB, quantos alunos mais ou menos já participaram, passaram por esse processo do NIAB e que estão no novo núcleo que foi fundado? Olha, eu acho que de passar e continuar são poucos, porque a gente teve 10 anos e vários já se formaram. Eu lembro, acho que foi ano passado isso, que eu participei da banca de uma aluna que teve comigo no início da criação do NEAB, e essa banca foi de doutorado, ela se doutorou em Ciências Sociais, fez doutoramento em Ciências Sociais, e que eu conheci no curso de História, quando eu fui professora homenageada da turma, depois orientei ela no mestrado em História aqui, e ela voou para outros horizontes. Então, pensar sobre grupo de núcleos de estudos, né, e principalmente quando a gente fala desses grupos aqui nas universidades, a gente fala nisso aqui, num passe de mágicas, assim, entre os estudantes que passam por aí nos seus 4 anos e vão. Então, assim, vamos fazer um comercialzinho rapidinho, depois da volta, eu sei que, como já me falasse que o teu tempo, né, tem até as 15 horas para partir. Depois. Então, a gente vai fazer um comercialzinho rápido, em seguida a gente volta e vamos falar sobre o livro, sobre o Jorge também, certo? Papo Aquilo volta já já. Papo Aquilo, tema oficial. Meu Papo Aquilo, aperta o play, vem curtir o estilo Dani Piracena, né, cultura e arte. Toda quarta-feira você faz parte. Aqui na Forg FM, das 14 às 15. A voz que ecoa, que nunca se omite. Convida artistas, a troca é real. Bate-papo sincero, é original. Papo Aquilo, vem com a gente, cultura na mesa. Papo consciente, batida do trap, o flow é potente. Arte e cultura de mente pra mente. Papo Aquilo, vem com a gente, cultura na mesa. Papo consciente, batida do trap, o flow é potente. Arte e cultura de mente pra mente. Vibe do som conecta geral no Papo Aquilo, o espaço é plural. Vem na frequência, sente a batida, cultura em alto, sintoniza a vida. Papo Aquilo, vem com a gente, cultura na mesa. Papo consciente, batida do trap, o flow é potente. Arte e cultura de mente pra mente. Vem com a gente, cultura na mesa. Papo consciente, batida do trap, o flow é potente. Arte e cultura de mente pra mente. Gang B é a voz da cultura, toda quarta na Forg. A troca é pura, Papo Aquilo, esse é o tema. Trap na batida, encerra o esquema. Papo Aquilo, tema oficial.
Papa Aquilo, aperta o play, vem curtir o estilo Dani Piracema, né, cultura e arte. Toda quarta-feira você faz parte. Aqui na Forg FM, das 14 às 15. A voz que ecoa, que nunca se omite. Convida artistas, a troca é real. Bate-papo sincero, é original. Papa Aquilo, vem com a gente. Cultura na mesa, papo consciente. Na tida do trap, o flow é potente. Arte e cultura de mente pra mente. Papa Aquilo, vem com a gente. Cultura na mesa, papo consciente. Na tida do trap, o flow é potente. Arte e cultura de mente pra mente. Vibe do som, conecta geral. No Papo Aquilo, o espaço é plural. Vem na frequência, sente a batida. Cultura em alta, sintoniza a vida. Papo Aquilo, tá na Forg. A tropa é aquilo. Esse é o tema. Trap na batida. É isso aí, então estamos voltando de novo com o nosso Papo Aquilo e a nossa convidada mais que especial, Cassiane Paixão, professora universitária, que está aqui batendo um papo muito legal conosco. E a gente vai falar agora também sobre o livro Carla. Vamos falar sobre ele? É um convite que eu tenho para fazer. Então vamos lá, tá liberado. Pode fazer o convite. Então, assim, eu tenho lecionado há um tempo numa disciplina que é onde eu conheci o Daniel, né? Chamada Sociedade, Educação e Relações Étnico-Raciais. Essa disciplina tem sido majoritária em vários cursos de licenciatura, majoritária em vários, mas tem sido ofertada em vários cursos de licenciatura. E também no curso de Direito, que foi um dos primeiros cursos mesmo, optativa, que ofertou essa disciplina. E aí eu queria convidar todo mundo que está aqui, porque no próximo semestre a minha proposta é que a gente discuta todo o livro. Cadê a câmera, Daniel? Ah, tá lá. Esse livro aqui é um livro da Carla Cotirene, É Fragante Forjado, Doutor Vossa Excelência, que é sobre as audiências de custódia em Salvador. E que ela faz uma discussão bem interessante, inclusive, sobre o sistema judiciário no Brasil e o processo de encarceramento da população negra quando em frente ao judiciário. A proposta é que a gente consiga fazer discussão em diferentes dias, em cada um dos capítulos, como a gente já fez há um tempo atrás. Como vai ter uma disciplina falando sobre... Não, nessa disciplina, a partir dessa disciplina é que eu faço a chamada para o grupo de estudos, que será um grupo de estudos da ERER, para discutir todo o livro, o novo livro da Carla Cotirene. Quando é que a gente vai ter aula novamente? Não sei. Não? Essa disciplina foi uma, né? Foi uma só. Disciplina de 2 créditos. Eu costumo dizer que é uma disciplina curtinha, e foi curtinha Foi mesmo, né, Daniel? Curto, muito curto. Porque é uma disciplina de 2 créditos. Gostando. Terminou. 2 créditos. Vou dizer que foi um longo processo até a implementação dessa disciplina, muito motivado pelos estudantes que faziam parte do NEAB naquele tempo, além de outros grupos, o Movimento Conselho da Comunidade Negra, o Condescom, que nos auxiliou aqui em termos na relação estudante-professor, como tu disse, junto às pró-reitorias para a implementação dessa discussão. O Condescom sempre foi muito atuante quando a gente fazer a solicitação para pensar isso em termos de movimento. Das comissões de cidade? Não, é Conselho de Desenvolvimento da Comunidade Negra de Rio Grande. Sempre foi com presenças muito atuantes aqui para a gente fazer essa discussão, entender que não é uma discussão da universidade, mas da sociedade brasileira, e que os movimentos sociais precisam também estar atuantes e sendo respeitados, né? E aí essa disciplina começou a ser implementada, como eu disse, dos primeiros cursos foi o curso de Direito, é uma disciplina optativa, e agora em vários cursos das licenciaturas. Esse semestre, eu acho que eu dei aula para 4 licenciaturas com essa mesma disciplina, mais o curso de Direito. Só a licenciatura vai ter esse... Não, porque, por exemplo, o curso de artes, o bacharel teve essa disciplina também, como optativa, acho que é só a diferença é que no bacharelado eu acho que é optativa, acredito eu, depende de cada curso de graduação. Nesse semestre agora só entra para a licenciatura? Não, depende do curso, depende da grade curricular de cada curso. Mas, independente de fazer parte ou não da disciplina, o meu convite é quem tiver interesse, procurar no Instagram, ERERFURG, ERER FURG, porque eu vou divulgar ali as datas para a participação do grupo de estudos para a gente fazer o estudo de todo o livro. É Fragante Forjado, Doutor Vossa Excelência, é o nome do livro da Carla Cotirene, sobre as audiências de custódia. Aí qualquer um pode participar? Todo mundo. Pode estar na FURG, pode não estar na FURG. Eu posso participar? Pode participar. Eu posso participar do ERER? Pode, a gente fez em formato híbrido, então tinham estudantes
que não eram daqui. A gente teve, por exemplo, nesse último grupo de estudos, uma menina que estava no Maranhão e que participava online com a gente. A gente só não definia ainda o horário, mas eu coloco nas redes e está todo mundo convidado. E para mim participar do grupo do Núcleo Hereres, eu preciso de o quê para participar? Primeira coisa, você precisa ir nas reuniões e começar a desenvolver trabalho de pesquisa, ensino, extensão, alguma atividade, porque como um grupo de pesquisa do CNPq, você fica cadastrado ali, né? Então, cadastra seu currículo. Em termos acadêmicos, em termos acadêmicos, porque a gente sabe que os processos são burocratizados, são institucionalizados, né? Mas também não precisa estar na academia para fazer parte dele, não. É só participar das atividades que a gente espera que agora, no final de 24 e o início de 25, o ano seja um pouco mais sutil conosco, a gente consiga nos reunir mais vezes, né? Esse ano foi Esse ano foi difícil. tempestuoso e literário. Essa é a palavra. Bom, então vamos falar do Amor de Todo Tipo e Outros Contos de Jorge. Podemos? Podemos. Então, eu queria que a senhora me contasse sobre como é que é essa aventura aí dentro da literatura. É uma aventura, literalmente. Não tem outra palavra, é uma aventura. Assim, eu tenho muito apreço pelo editor da Eliber, o Renato, né? Conheci o Renato e o Renato me convidou para escrever um blog. Não me lembro, nem faz tempo isso. Escrever num blog, para ver se eu queria fazer uma escrita para um blog. E eu me empolguei e fiz, e curti fazer. E dentro desse processo, em seguida veio a pandemia, né? Eu moro sozinha e aquele processo foi muito complicado para mim, de ficar longe da minha mãe, que era uma pessoa mais idosa, que morava com a minha tia, e a gente ficou sempre, né, como é que esse distanciamento, mas como é que eu cuido do outro estando distante dele, e ela também morando sozinha. E eu comecei a perceber que a escrita, além de ser algo interessante, era algo interessante e, para mim, muito terapêutico. Só que quem me conhece mais de perto sabe que eu não sou tão extrovertida assim, pelo contrário. Não? Não sou tão extrovertida, não. E algumas questões, para mim, é mais fácil criar um personagem para falar sobre elas do que necessariamente eu falar sobre elas. E eu tenho uma figura que, para mim, é muito próxima, que é o meu cachorro, chamado Jorge, que é literalmente um vira-lata caramelo. Ele é um vira-lata caramelo, que já me acompanha há 14 anos. E a partir desse personagem do Jorge, pela voz do Jorge, é que eu comecei a fazer alguns contos semi-fictícios, semi-realistas, totalmente fictícios, totalmente realistas, com algumas falas do Jorge, também muito incentivada pela professora Joselma, do curso de letras, professora de espanhol, com alguns cursos que ela fez de mini-cursos, mini-contos. E aí eu entrei nos mini-contos da Joselma, mostrei algumas coisas para ela, achou interessante e me deu um impulso na escrita. E como sai esse processo de observar o cão caramelo, fazer a conexão e sair uma história? Como isso acontece? Acontece primeiro porque esse cachorro, ele é o meu cachorro, entendeu? Ele praticamente fala. É por aí, ele praticamente fala. Quem é meu aluno e faz reunião comigo sabe que ele participa ativamente das reuniões, inclusive tossindo, quando ele passa mal, ele vai para perto de mim. Sim. Todo mundo sabe que o idoso, Jorge já é um idoso. É o senhor idoso. O Jorge está passando mal, professor? Tá, então só um pouquinho que eu vou dar um remédio para eles e eu já volto. Às vezes ele me empurra da cadeira, que minha cadeira de rodinha eu falo demais, ele me empurra da cadeira, então eu saio da tela. Ele é de grande porte. Ele é um grande vira-lata caramelo, de 17 quilos. Então, ele participa muito ativamente da minha vida, então, para mim, essa fala dele está ali. Era só Dá um fazer isso aqui e exemplo, captar. de uma história A dessas. primeira história, que também vai estar num outro livro lançado pela Eliber daqui a pouco, que talvez também seja lançado em novembro, é uma história que começa exatamente com a pandemia, né? Quando a gente, se vocês estão lembrados e lembradas, a gente passou por um processo que viu fogos de artifício só na TV, de final de ano, onde a gente viu os fogos de artifício pela TV e não necessariamente conseguia comemorar com os nossos afetos. E é um dos primeiros contos, Feliz Ano Jorge, onde nesse final de ano passamos só nós dois. E aí os dois se olhando, os foguetes acontecendo. E a gente vê na televisão e ele conta ali como é que foi na perspectiva dele passar esse ano comigo. E mais alguns outros. E esse processo com a editora, como é que é? Como é que eles descobrem isso aí?
te conhecem, a história e tal, que tu quer fazer, e o processo de produção, assim, de tiragem, como é que é feito isso? Tu tem um acesso, tu dita também com eles, conversa, para que as coisas aconteçam do jeito que seria, né? Porque pode ser que os caras pensem diferente e produzam diferente. A história não fica no contexto aquele do É, Jorge. a primeira relação que eu tenho, tanto com uma escrita que não é acadêmica, é a primeira vez na minha vida, aos 47 anos, que eu tenho uma relação com uma escrita que não é acadêmica e de produção dessa escrita, que demorou um pouco, né? Foi 20, chegamos a 24, eu demorei 4 anos para colocar isso para fora. E aí tem tido muita receptividade do Renato, que é o editor da Liber, é uma editora artesanal, né? Então ele é muito cuidadoso. O que é uma editora artesanal? Bom, Não é para um você processo ter... de industrialização aos Não, montes, não, assim, não. seria? Eu não me lembrei de trazer um dos livros que eu tenho publicado um conto, mas para vocês terem ideia, depois dei uma procurada na E-Liber, ele faz a produção, o Renato faz a produção, inclusive com a escolha de uma fita mimosa pela enquete no Instagram. Então ele pergunta como é que vai ser a cor da fita mimosa para colocar e para prender as folhas, E né? o pessoal enganja e dá um Isso aí. feedback para ele. Então é algo muito interessante também o Thiago Madruga, que foi o artista que fez a capa, a montagem, com toda a delicadeza de olhar foto, mandar para mim, como é que tá, Madruga, tá, a luz tá assim, e daí a editora liga, imprime para ver como é que ficou, Cassiane, e também ninguém tá próximo, né? Claro. Cada um, o Renato hoje está em São Paulo, se não me engano, imprime na gráfica, no formato tal, para ver como é que ficou, e daí eu olho, vou dizer como é que tá, não, eu gostei, tá sombreado, volta. Então é um longo processo, mas também eu posso dizer, Daniel, que é um processo que está sendo feito com muito carinho. Como para mim é a primeira vez, e é algo muito diferente de tudo que eu fiz até hoje na minha vida, tem sido algo que precisava ser nesse tempo. Eu vi que para novembro, né? Tá programado um A lançamento para previsão é novembro. Dia certo não tem ainda. Não, não por causa disso. Como é uma editora artesanal, né? Então depende muito da produção, do Quantos tempo vai ser de de tiragem que vai sair? Não temos ideia ainda de como fazer, nem aonde o lançamento, mas provavelmente tanto aqui em Rio Grande, quanto em Pelotas, e talvez na Feira do Livro de Jaguarão também, que ocorre no final do ano. Ah, que da hora. E na questão de ilustração, dentro do livro, tem ilustrações? A proposta é que tenha mais uma, porque eu combinei 3 ilustrações com o Madruga, né? Ele me entregou as 3 ilustrações, e talvez tenha mais uma dentro do livro. Bom, eu queria que a senhora falasse sobre, se a senhora tem mais algum recado para dar, projetos, né, futuros. É o momento agora. Então, em termos de projetos futuros, assim, queria muito convidar todo mundo para construir um projeto. Eu sou também tutora do PET, Conexões de Saberes da Educação Popular e Saberes Acadêmicos. Esse nome todo pode ser procurado no Instagram pelo PET Conex Pop, que é um grupo que eu estou atuando há 5 anos. Entrei como tutora na pandemia, então nos 2 últimos anos... Muita coisa aconteceu na pandemia, viu? Exatamente. Para uns não... mas para mim foi bom. muita coisa. Nos Foi 2 bom. últimos anos, a atuação tem sido em projetos de pesquisa, e o que a gente tem se dedicado também é trabalhar principalmente a Zona Oeste. Né? Um lugar tão próximo da FURG e aonde a gente vê que tem ainda poucos projetos na universidade. Bom, a gente tem os recadinhos aí, né, pessoal? A gente vai ler aqui perguntas, né, para Cassiane. Pode fazer, por favor. Oi, Dani, tudo bom? Prazer para a Cassiane também. Tudo São bem. alguns comentários que a gente tem aqui no YouTube. A Paula Learoma mandou um boa tarde, quero esse livro sobre aquele assunto que ele estava lá, mais no começo do programa. Elisângela destaca super profissional e um ser humano incrível. Mireia Machado deixa o seu muito bom. Paula Learoma de novo bota Madruga, excelente artista visual também. Mora em Rio Grande e desenvolve seu trabalho artístico aqui e fora. O Estúdio Artes deixando um professora Cassiane, saudades, profissional muito querida. Temos também Lauro Gouveia deixando seu boa tarde e Sandra Lee com uma bela entrevista, e isto é próprio dos contos africanos, utilizar os animais para dar voz às nossas histórias. Muito obrigado aí, pessoal. Quer falar alguma coisa para esse pessoal querido aí? Obrigada, gente. O pessoal que eu conheço, obrigada por estar aqui nos acompanhando, obrigada pelo carinho e muito obrigada pelo convite. Eu adorei ver a mesa repleta de livros, de HQ. Curti, Daniel. Esse é um pessoal muito legal que teve por aqui, o Alisson Afonso, a Sandra Lee, o nosso querido Paulo Jamaica, o nosso Paulo das Ervas, também a
Cibele, que trabalha com maquiagens e tal, tem um instituto. Quem mais? Acho que deve ter. Também tem a Sara, que passou A também pelo Sara. programa, foi muito legal o programa dela, poeta, grande poeta. E o pessoal todo que vai deixando alguma coisinha aqui, eu quero, se possível, no futuro, deixar o seu exemplar Com dos certeza. contos de Jorge aqui na mesa, para que o pessoal, sempre que vê o programa, lembrar que vocês passaram por aqui, para que a gente faça depois aí um mural grande de muita arte, de muita coisa legal. Bom, o programa de hoje foi muito legal com a Cassiane. Eu quero agradecer a tua presença, Cassiane. Que De agradeço. coração, fiquei muito feliz de tu ter tirado um pouco do teu tempo para vir aqui. Quero agradecer o pessoal aí da produção que faz as coisas acontecerem aqui. Quero pedir mais uma vez que vocês vá na nossa página lá no Instagram, Papo Aquilo. É uma página nova, a gente está começando agora e tal, mas vá lá, siga nós lá, que a gente vai largar algumas coisinhas de bastidores aqui do programa lá também. E no YouTube, curta, compartilhe, comente, deixe sugestões de quem você quer aqui na bancada batendo papo conosco. Quem sabe depois do livro a gente pode marcar para vir falar do livro, a gente aprofundar mais sobre os contos de Jorge. Eu fiquei curioso, né, sobre os contos de Jorge. E aí a gente vai fazer esse retorno aí. É claro que esse ano impossível, né? Praticamente, a gente tem uma lista que já está. A gente está quase armando a hora de Natal já, Daniel. É isso aí, mas a gente vai, se estiver aqui ano que vem, a gente fazer essa volta com o livro, os contos Amores. Amor de todo tipo e outros contos de Jorge. Bom, foi um prazerzão. Muito obrigado pela tua participação aqui. É isso aí, pessoal. Então, esse foi o Papo Aquilo de hoje, do dia 2/10/2024. Até a próxima quarta-feira, que a gente vai estar aqui entrevistando a Eliane, que é da O Negro. Falou então, até a próxima. Fui. Papo Aquilo, tema oficial. Meu papo aquilo, aperta o play, vem curtir o estilo Dani Piracena, né, cultura e arte. Toda quarta-feira você faz parte. Aqui na Forg FM, das 14 às 15. A voz que ecoa, que nunca se omite. Convida artistas, a troca é real. Bate-papo sincero, é original. Papo aquilo, vem com a gente. Cultura na mesa, papo consciente. Na tida do trap, o flow é potente. Arte e cultura de mente pra mente. Papo aquilo, vem com a gente. Cultura na mesa, papo consciente. Na tida do trap, o flow é potente. Arte e cultura de mente pra mente. Vibe do som conecta geral. No Papo Aquilo, o espaço é plural. Vem na frequência, sente a batida. Cultura em alto, sintoniza a vida. Papo Aquilo, vem com a gente. Cultura na mesa, papo consciente. Na tida do trap, o flow é potente. Arte e cultura de mente pra mente. Vem com a gente, cultura na mesa, papo consciente. Na tida do trap, o flow é potente. Arte e cultura de mente pra mente. Gang B é a voz da cultura. Toda quarta na Ford, a troca é pura. Papo Aquilo, esse é o tema. Trap na batida, encerra o esquema. Papo Aquilo, tema oficial. Meu papo aquilo, aperta o play, vem curtir o estilo Dani Piracena, né, cultura e arte. Toda quarta-feira você faz parte. Aqui na Forg FM, das 14 às 15. A voz que ecoa, que nunca se omite. Convida artistas, a troca é real. Bate-papo sincero, é original. Papo Aquilo, vem com a gente. Cultura na mesa, papo consciente. Na tida do trap, o flow é potente. Arte e cultura de mente pra mente. Papo Aquilo, vem com a gente. Cultura na mesa, papo consciente. Na tida do trap, o flow é potente. Arte e cultura de mente pra mente. Vibe do som conecta geral no Papo Aquilo.